Sabe, nem toda ajuda é uma bênção. Às vezes, aquela mão que a gente estende é a mesma que nos impede de seguir em frente. E hoje a gente vai explorar uma ideia muito profunda, a de que nem todo mundo que cruza nosso caminho foi enviado por Deus. E o mais sério é que é bem possível que mesmo com as melhores intenções, a gente esteja ajudando justamente as pessoas que estão bloqueando as nossas próprias bênçãos. Olha, essa é uma verdade que pode ser meio difícil de engolir, eu sei, mas ela é absolutamente essencial. Entender isso não é só uma questão de sabedoria, não. É sobre proteger o nosso destino, a nossa paz e, principalmente, o nosso propósito. Então, vamos com muita atenção agora, porque o que a gente vai analisar aqui não são, meros traços de personalidade. São padrões de comportamento, padrões espiritualmente perigosos. Deus não nos chama para julgar a aparência de ninguém, mas sim para discernir esses padrões e, pode acreditar, ignorar isso pode custar muito caro. Vamos lá, vamos começar com o primeiro padrão. E esse é um dos mais comuns e também um dos mais destrutivos. É o seguinte: não ajude quem se recusa a mudar. Ponto. Quando uma pessoa simplesmente não se arrepende do erro, o nosso apoio não vira uma ponte para a graça. De jeito nenhum. Vira um reforço para a rebeldia dela. A gente acha que está oferecendo ajuda, mas, na verdade, a gente só está fortalecendo a decisão daquela pessoa de continuar exatamente onde ela está. É como, construir uma escada para alguém que insiste em ficar no chão, sabe? A imagem que a Bíblia usa é forte, eu sei, mas ela é precisa. Pensa bem, se alguém já conheceu a verdade, já experimentou a graça, já teve várias e várias chances, mas continua escolhendo a rebeldia, não vai ser a nossa ajuda que vai mudar essa pessoa. Insistir em carregar no colo quem não quer nem tentar andar com as próprias pernas é basicamente um convite para os dois caírem juntos. Ok? Agora vamos para o segundo tipo. E esse aqui, nossa, esse é sutil, mas é extremamente perigoso. É o manipulador. Existem pessoas que não querem ajuda, elas querem controle. Elas pegam a nossa bondade e transformam numa obrigação. Usam a culpa para nos prender. De repente, a crise delas vira o nosso cativeiro. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Manipulação não é ministério. Simples assim. E o ponto central é esse. Se ajudar alguém está custando a nossa paz, o nosso propósito ou a nossa identidade, isso não é ajuda, é uma armadilha. O próprio Jesus nunca permitiu que a expectativa dos outros ditasse a missão dele. Lá em Lucas 4, quando a multidão tentou segurá-lo, o que ele fez? Ele simplesmente seguiu em frente. Por quê? Porque o caminho dele era guiado por propósito e não por pressão. Seguindo em frente, vamos para a terceira categoria. E esse padrão aqui, ele representa uma ameaça direta para a unidade e para a saúde espiritual de qualquer comunidade. Quando a gente ajuda alguém que vive semeando discórdia, não estamos só ajudando uma pessoa. A gente está, mesmo sem perceber, fortalecendo a obra do inimigo. Pensa naquela pessoa fofoqueira, naquela que cria drama por nada, naquela que sorri na nossa frente e nos apunhala pelas costas. Essas pessoas vivem para causar incêndios e não para construir pontes. E olha só, a Bíblia é muito clara sobre isso. Isso aqui não é uma sugestão, é um mandamento para nossa proteção espiritual. Ao se envolver com quem vive de conflito, a gente não só se coloca no meio do fogo cruzado, como a gente se torna parte da confusão. O conflito deles acaba virando consequência nossa. O quarto tipo é aquele que vai minando diretamente a nossa força espiritual. Então presta muita atenção agora, porque esse é um dos mais perigosos. Sabe, existem pessoas que não querem crescimento, não querem transformação. Elas só querem um fluxo constante de energia. A nossa energia. A gente ora por elas, escuta, carrega os fardos delas e nada muda. Sabe por quê? Porque elas não estão procurando uma solução. Elas estão procurando um hospedeiro. É um ciclo vicioso, percebe? A nossa ajuda constante resulta no nosso esgotamento espiritual. E um espírito esgotado simplesmente não consegue ouvir a voz de Deus com clareza. Pensa bem, até Jesus se retirava para se recarregar. Proteger a nossa energia não é egoísmo, gente, é sabedoria espiritual. Beleza. Agora a gente vai para um dos padrões mais sutis, e justamente por isso, um dos mais perigosos de todos. É o seguinte, se alguém começa a olhar pra gente como se fôssemos a fonte da salvação, em vez de olhar pra Deus, é hora de parar de ajudar, imediatamente. A gente não é o Salvador. E ao tentar ser, a gente acaba, sem querer, se tornando um obstáculo para a fé verdadeira daquela pessoa. E essa progressão é sutil, mas ela é bem clara. Começa com um pedido de oração aqui e outro ali, depois avança para conselhos o tempo todo, e quando a gente vê,
A dependência da pessoa está na gente, e não mais em Deus. Lá em Atos 14, Paulo e Barnabé chegaram a rasgar as próprias roupas quando as pessoas tentaram adorá-los. Eles entenderam o perigo na hora. A gente precisa lembrar sempre disso. Nós somos a ponte, e não a fonte. A sexta categoria é bem direta ao ponto. Não deixa nenhuma margem para interpretação. Se a pessoa conhece a vontade de Deus e mesmo assim escolhe conscientemente a rebelião, o comando é: afaste-se. Apoiar alguém que está andando na direção oposta à palavra de Deus não aproxima essa pessoa da liberdade, só torna o caminho dela para a destruição um pouco mais confortável. Quem é que nunca ouviu aquela famosa frase: "Ah, eu sei o que a Bíblia diz, mas..." Pois é. Pessoas assim não precisam de um colete salva-vidas. Elas precisam de um choque de realidade. A Bíblia nos instrui a nos afastar, justamente para que elas sintam o peso das próprias escolhas. Isso não é rejeição, não. É o que a gente pode chamar de redirecionamento por consequência. E finalmente chegamos ao sétimo e último tipo. E esse talvez seja o mais difícil de identificar, sabe por quê? Porque à primeira vista não parece ter nada de errado. É que algumas pessoas, elas simplesmente não fazem parte da nossa missão. Elas podem não ser tóxicas nem rebeldes, elas só não estão alinhadas com o nosso chamado. O exemplo clássico é Ló e Abraão. Foi só depois que Ló foi embora que Deus revelou para Abraão a plenitude da promessa. Às vezes, as pessoas erradas na nossa vida não são pessoas más, são só um peso desnecessário que a gente insiste em carregar. E aqui está o ponto crucial de tudo isso. Ajudar a pessoa errada pode até parecer um ato nobre, mas desobediência, mesmo que disfarçada de boas intenções, continua sendo desobediência. Algumas das pessoas que a gente insiste em carregar são exatamente aquelas que Deus está tentando tirar do nosso caminho para que a gente possa finalmente avançar. Então, essa nossa reflexão de hoje termina com uma pergunta. Uma pergunta para a gente levar para a nossa oração com um coração bem sincero. Senhor, quem eu tenho carregado que o Senhor nunca me pediu para carregar? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser a chave que vai destravar as bênçãos que estão esperando bem ali do outro lado da nossa obediência.